Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a terminar este primeiro livro de Samuel. Iremos olhar para este fim deste livro, mas ao mesmo tempo iremos fazer a ligação com o segundo livro de Samuel. E é neste capítulo final deste livro que vamos encontrar a morte de Saul. No capítulo seguinte, o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel, nós vamos encontrar ainda mais detalhes acerca desta situação. Este, de facto, é um assunto muito discutido naqueles que estudam a Bíblia. Será que Saul suicidou-se ou será que ele morreu no campo de batalha? Nós vamos então analisar estes textos e talvez tirar algumas conclusões daquilo que eles têm para nos dizer. Vamos então abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel ainda e no capítulo 31. Nós vamos passar a ler este capítulo e olhar para aquilo que Deus ainda tem para nos ensinar, também a nós que vivemos neste século XXI, tantos anos depois destes escritos terem sido deixados. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, os filisteus tinham iniciado o combate contra os israelitas. Estes fugiram deles e foram mortos e aniquilados no monte Gilboa. Aí cercaram Saul e mataram-lhe os filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua. Temos aqui Israel que sofre um terrível combate contra os filisteus. E não só sofre um terrível combate, como sofre também uma terrível derrota. O povo de Israel, o exército de Israel, está de facto de rastos. Eles estão a ser vencidos pelos seus inimigos. E a pergunta que se levanta é: mas por que razão isto acontece? Acontece porque o povo de Israel e os seus militares, os generais, nomeadamente o seu rei e os príncipes, são pessoas que se têm afastado das orientações de Deus. Nós temos visto ao longo destes programas, se você tem acompanhado, que Saul era um homem que se deixava dominar pelos seus instintos, queria fazer as coisas à sua maneira, desobedecia deliberadamente à vontade de Deus, fazia as coisas como bem entendia. E por essa razão se foi afastando de Deus passo a passo. Nós constatamos isso e sabemos que nesta altura Deus tinha um pacto com a nação de Israel que, se o povo se mantivesse perto dos caminhos de Deus, se o povo buscasse a Deus, se o povo se arrependesse, Deus então abençoava a nação de Israel. Mas se o povo, por sua vez, se afastasse de Deus, não quisesse saber dos mandamentos que Deus havia dado, se quisesse, no fundo, entregar as suas práticas, individuais e cada um fazer aquilo que bem lhe apetecia, então Deus tinha contratado, digamos assim, com o povo de Israel que os deixaria seguir esse percurso. A consequência era então inevitável. Era que os inimigos de Israel invadiriam a terra. Procurariam então maltratar o povo de Deus. E esta era a situação em que o povo de Israel se encontrava. E por essa razão, Saul agora está numa situação bastante delicada. O exército está praticamente a ser destruído e Saul, que foi de facto um mau rei, pois levou o povo de Israel para longe dos caminhos de Deus, está agora numa situação de aperto, uma situação bastante perigosa. Vemos que aqui os filhos de Saul também morrem nesta grande batalha. E temos aqui Jonatas, que era bem diferente do seu pai, que também morre nesta batalha. Por um lado, ainda bem que Davi, que queria lutar ao lado dos filisteus, não lhe foi permitido que isso acontecesse. Por um lado, vemos como Deus protegeu a Davi desta situação. Davi amava muito Jonatas, um verdadeiro amigo. Jonatas e Davi eram aqueles amigos que se podem dizer que são unha com carne. Íntimos, de facto, defendiam-se um ao outro, protegiam-se um ao outro, eram fiéis e leais um ao outro. Quero dizer que há normalmente poucos amigos assim.
Se você tem um amigo assim, preserve-o, guarde-o, pois ele de facto é mais precioso, ou como diz os textos bíblicos, é mais próximo do que um irmão. E Davi e Jónatas tinham essa relação, uma relação de grande amizade. E Jónatas morre nesta batalha contra os filisteus. E como vemos, Deus protege Davi de ele estar envolvido nesta batalha contra Israel, pois Davi estava neste momento ao lado do exército dos filisteus. E por essa razão Deus não permitiu que Davi saísse à batalha, utilizando até mesmo os príncipes filisteus para o impedir de Davi sair à batalha contra Israel. Mas notemos então agora o que diz o verso 3. Os frecheiros caíram sobre Saul e feriram-no gravemente. Saul disse para o seu pajem: mata-me com a tua espada antes que estes pagãos filisteus me prendam e me torturem. O pajem, contudo, teve muito medo disso. Saul pegou ele próprio na espada e atirou-se sobre ela, a qual ficou atravessado no corpo. Vemos aqui o fim de Saul, este homem sem esperança e sem Deus. O fim de um homem que havia abandonado a Deus. Começou um caminho até bastante interessante, um caminho onde ele próprio até profetizou, até falou, dirigido por Deus, mas aos poucos o orgulho foi tomando o seu coração. E vemos que cada vez mais ele se foi afastando de Deus, cada vez mais ele se encontrava isolado. Ele estava realmente solitário nesta caminhada. E que fim terrível este para Saul. Quando se vê cercado pelos seus inimigos, ele fica desesperado e, porque está desesperado e ferido de morte, procura tirar a sua própria vida. Ele procura que os seus inimigos não se aproximem mais dele e então, no seu orgulho, na sua presunção, na sua vaidade, ele procura que estes inimigos não tenham a honra de o matar a ele. Então ele procura ele mesmo retirar a sua vida. Ele tenta suicidar-se. E então pede a esse seu pajem que estava ali perto que o fizesse. Ele ficou com medo e por isso Saul tentou retirar a sua vida, atravessando assim a espada que ele próprio possuía, trespassando o seu próprio corpo. E isto é importante aqui, é uma primeira pausa, lembrar que esta não é a vontade de Deus para um dos seus filhos. Talvez você que me está a ouvir já teve estes pensamentos que Saul teve aqui, de tirar a sua própria vida, de procurar o suicídio. O suicídio realmente não é a saída para nada. Quando nós talvez nos encontramos em momentos de aperto, em situações difíceis, situações delicadas, podemos pensar que o suicídio é uma solução, mas na realidade essa solução só nos coloca longe de Deus. Deus tem de facto soluções para a sua vida. E se você já pensou no suicídio assim como Saul o tentou e pensou, está na hora talvez de você se voltar para Deus. Saul fez isso porque realmente ele se foi afastando de Deus e estava só. Já não conseguia olhar para Deus. Já não conseguia procurar em Deus a solução para a sua vida. E por essa mesma razão ele achava que a solução era pôr termo à sua própria vida. Mas talvez você pensou já alguma vez nessa questão também. E eu quero dizer que a morte é só uma porta de passagem para a eternidade. E se você quer ter uma eternidade perto de Deus, não é pondo fim à sua própria vida que vai encontrar Deus. A Bíblia é muito clara que aqueles que retiram a sua própria vida não estarão na presença de Deus. E então você não toma essa atitude. Procure sim em Deus as soluções para a sua vida neste momento. As soluções para a sua solidão, aquilo que você sente no seu íntimo, procure em Deus as respostas e mantenha-se corajosamente lutando na sua vida para que as coisas mudem. Deus está do seu lado e Ele não quer que você tome uma atitude dessas. Talvez você que me está a ouvir, se já sentiu esse desejo de terminar com a sua própria vida, telefone-nos. O número passará no final do nosso programa. Entre em contacto connosco, gostaríamos de falar consigo para o ajudar a ultrapassar essa situação. Mas ouça aquilo que Deus tem para lhe dizer. Deus o ama, tal como você é. E Deus quer ser o seu companheiro íntimo, aquele que está consigo na hora da aflição. Suicídio realmente não é a solução. E Saul, apesar de pensar que seria a solução para a sua vida,
ele de facto cometeu mais um dos erros graves ao longo desta caminhada. Mas o texto bíblico continua. Ao ver então que estava morto, o pajem fez o mesmo e atirou-se sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul e o seu pajem, os 3 filhos e suas tropas morreram todos no mesmo dia. Quando os israelitas e os outros do vale e para lá do Jordão ouviram que os seus compatriotas tinham fugido e que Saul mais os filhos tinham morrido, abandonaram as cidades e os filisteus foram viver nelas. Aqui temos de facto uma grande derrota para a nação de Israel. O inimigo agora habita de novo as terras que Israel havia conquistado. O povo de Israel sofre uma experiência muito amarga pelo facto de se ter afastado de Deus, pelo facto de ter permitido que a idolatria entrasse de novo no seu meio. E assim, então os filisteus reconquistam o território, tomam posse agora de cidades que os israelitas tinham sob a sua responsabilidade. Mas de volta aqui ao texto, no verso 8, diz assim: No dia seguinte, os filisteus, ao virem para despojar os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul, tiraram-lhe as armas e anunciaram isso nos templos dos seus deuses e ao seu povo por toda a terra. Para mim, esta história aqui de Saul é de facto mais uma página triste da nação de Israel. Estes inimigos então saem por toda a nação dos filisteus a festejar a morte de Saul, assim como a morte dos seus filhos. Eles o fazem adorando os seus ídolos pagãos. E é realmente triste quando os filhos de Deus, aqueles que são o povo de Deus, se vão afastando de Deus ao ponto de levarem aqueles que não acreditam em Deus a acreditarem que aquelas suas práticas estão corretas. Isto é realmente muito triste. Isso tem a ver com o facto de nós irmos vivendo uma vida cada vez mais distante de Deus, ao ponto de Deus já não agir através de nós, nem em nós. E as outras pessoas ao nosso redor começam a acreditar que Deus não existe. Começam a acreditar que aquilo que nós proclamávamos, afinal de contas, era mentira. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Estes filisteus começaram a acreditar que os seus deuses pagãos eram realmente verdadeiros, pois afinal de contas eles tinham vencido um exército que era invencível. Estamos a falar do exército de Israel. Praticamente não tinha perdido muitas batalhas desde que havia conquistado a terra prometida. Mas cada vez que eles se afastavam de Deus, e nós estudámos isso no livro dos Juízes, então sim, aí eles derrotavam o povo de Israel, os inimigos derrotavam o povo de Israel, e o povo de Israel saía de facto envergonhado destas situações. E mais uma vez, uma página triste na história da nação de Israel. E aqui agora está o verso 10. As suas armas foram então postas no templo de Astarote e o corpo pendurado no muro de Bet-Ezam. Mas quando o povo de Jabes-Gileade ouviram aquilo que os filisteus tinham feito, uns soldados valentes daquela localidade foram de noite a Bet-Ezam e tiraram de lá o corpo de Saul e dos filhos, e trouxeram-nos para Jabe, onde os queimaram. Os ossos que restavam enterraram-nos sob o carvalho de Jabes, jejuando depois por 7 dias. Aqui o corpo de Saul é fixado num muro como um troféu de guerra, e as suas armas são, no fundo, anunciadas e expostas nos templos pagãos, como homenagem a esses deuses, e de facto os filisteus então estão entusiasmadíssimos por esta vitória que haviam alcançado. E é de facto triste ver o povo de Deus afastar-se dos caminhos de Deus e ser derrotado por causa disso. Mas agora chegamos aqui ao segundo livro do Samuel e estamos então no primeiro capítulo. Vamos ler então os primeiros versos juntos. Diz assim: Saul morreu e Davi voltou para Ziclac, após ter derrotado os amalequitas. 3 dias mais tarde, apareceu-lhe um homem vindo do exército israelita, com roupa rasgada e com terra na cabeça em sinal de consternação. Chegando-se junto de Davi, inclinou-se até à terra em atitude de profundo respeito. De onde vens tu? Perguntou Davi. Do exército de Israel, replicou o homem. Que foi que aconteceu? Como é que ocorreu o combate? O homem respondeu: Todos fugiram em debanda, milhares foram mortos e feridos no campo de batalha. Saul e Jonatas também morreram.
Aqui está de facto uma triste notícia. Davi agora é informado do que está a acontecer ou do que aconteceu a Saul e a Jonatas, e é uma situação que ele vai lamentar profundamente. Davi, apesar de tudo, tinha uma relação de grande amizade com Jonatas e ao mesmo tempo tinha uma relação de grande respeito para com Saul, apesar de Saul procurar várias vezes tirar a vida a Davi. E diz o texto bíblico: "E como é que tu sabes que eles foram mortos?", exigiu Davi. "Porque chegando por acaso ao monte Gilboa, vi Saul inclinado contra a sua lança e a cavalaria, mais os carros de combate dos inimigos, apartando a luta contra a posição em que ele se encontrava. Saul, olhando para trás, reparou em mim e gritou-me para que eu fosse ter com ele e perguntou-me: 'Quem és tu?' 'Sou a Amalequita', respondi. 'Mata-me', pediu ele, 'e tira-me desta angústia, porque estou a sofrer muito e a vida está presa a mim.' Então matei-o, pois sabia que ele não poderia continuar com vida. Depois peguei na sua coroa e numa pulseira que trazia no braço e trouxe-a para ti, meu senhor." Aqui neste capítulo 2 de 1 Samuel, temos uma história um pouco diferente daquela que nós vimos no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, que nós próprios já acompanhamos, diz que Saul lançou-se sobre a sua espada porque temia de facto o cerco dos inimigos. Aqui este Amalequita diz que o matou, que foi ele realmente que fez isso. E explica dizendo que o povo filisteu estava a apertar Davi e que realmente ele é que acabou de matar Saul. Eu creio sinceramente que este Amalequita estava a mentir quanto a esta situação. Talvez ele pensasse que Davi iria dar-lhe uma recompensa, pois pensava que Davi considerava Saul como um seu inimigo. Só que ele estava completamente errado quanto ao coração de Davi. Quanto àquilo que Davi tinha como a pessoa de Saul na sua consideração. Este homem realmente não percebia que Davi era diferente de todos os outros. E Davi sabia que Saul era um ungido de Deus e este Amalequita aqui estava à espera talvez de uma recompensa e por isso mesmo traz esta coroa mostrando que ele tinha estado no local, mas pouco provável que tenha sido ele a matar Saul. No entanto, o texto bíblico continua no verso 11. Davi e os seus homens rasgaram a roupa que tinham vestidas em manifestação de tristeza ao ouvirem aquela notícia. Choraram, lamentaram-se, jejuaram todo o dia por Saul e pelo seu filho Jonatas, assim como pelo povo do Senhor e pelos homens de Israel que tinham morrido naquele dia. Aqui vemos realmente o sentimento de Davi. Um sentimento de profunda tristeza pela morte de Saul, o rei de Israel, e pela morte de Jonatas, ao ponto dele próprio não comer durante aquele dia e ter esta atitude de grande e profunda tristeza. O texto no verso 13 diz ainda: Davi disse àquele que lhe trouxera a notícia: "De onde és tu?" E ele disse: "Sou Amalequita. E como te atreves tu a matar o rei escolhido por Deus?" E Davi, dirigindo-se a ele com um dos seus mancebos, matou-o. O rapaz atravessou com a sua espada e ele morreu. "Foste vítima da tua própria condenação", disse Davi, "porque confessaste tu mesmo ter morto o rei ungido de Deus." Vemos aqui que, de facto, Davi não aceitava que se matasse Saul. Saul, de facto, era um ungido de Deus para ser rei em Israel e este Amalequita, de alguma forma, tentou tirar protagonismo para si mesmo e, afinal de contas, acaba desta forma. É, por um lado, triste e curioso ver que foi por causa dos Amalequitas que Deus rejeitou Saul como rei em Israel. Deus tinha dado ordem a Saul para ele combater contra os Amalequitas e destruir completamente aquele povo, e agora esta história aqui mostra que é uma Amalequita que vem dizer que foi ele que matou o rei Saul. E isto mais uma vez revela, pelo menos, mesmo que não seja verdade e este Amalequita tivesse inventado toda aquela história, mas mesmo assim revela que muitas vezes nós ceifamos aquilo que nós semeamos. Ou seja, Saul recusou-se a obedecer a Deus, destruindo aquele povo Amalequita, que era um povo que atacava de uma forma dissimulada, à covardia, por detrás, matando os enfermos e as mulheres, como aconteceu com a nação de Israel.
E Deus então disse que este povo deveria ser retirado dali, da vizinhança de Israel, de uma forma completa, e Saul recusou fazer isso, e agora, na sua morte, é um amalequita que vem trazer a notícia de que ele próprio tinha tirado a vida a Saul. Realmente é triste ver como a nossa atitude, quando em desrespeito à vontade de Deus, normalmente tem consequências terríveis no futuro. Mas de volta aqui ao nosso texto, no verso 17, diz assim: Davi compôs um lamento à memória de Saul e de Jonatas, mandando que fosse cantado através de todo o Israel. Este é o texto tal como está escrito no livro dos justos. Ó Israel, aqueles que eram para ti o teu orgulho e a tua alegria jazem mortos sobre as colinas. Morreram poderosos heróis. Não contes isso aos filisteus para que não se rejubilem. Esconde-os nas cidades de Gade e Asquelon, para que os povos pagãos não venham a rir-se triunfalmente. Esta, infelizmente, era a grande derrota e grande vergonha para a nação de Israel. Foi a morte de Saul, assim como a morte de Jonatas. E Saul realmente, ao viver e morrer desta forma, é uma forma vergonhosa. O texto bíblico continua no verso 21. Ó monte Gilboa, que não caia mais chuva, nem orvalho sequer sobre ti. Que não cresçam searas nas tuas vertentes. Porque foi aí que o escudo dos heróis foi tristemente arrojado ao chão. O escudo de Saul não foi mais ungido com óleo. Tanto Saul como Jonatas eram capazes de liquidar os seus mais fortes inimigos. Nunca regressavam da batalha de mãos vazias. Como eram amados. Eram pessoas admiráveis. Tanto Saul como o seu filho. Sempre estiveram juntos, tanto na vida como na morte. Eram mais velozes do que águias, mais fortes do que leões. Por isso agora, mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele enriqueceu-vos, vestiu-vos de finas roupas e deu-vos belos adornos. Foram valentes heróis que morreram no campo de batalha. Jonatas foi morto sobre a colina. Como eu choro por ti, meu irmão Jonatas, como eu te amava. O teu amor tinha mais profundidade para mim do que o amor de uma mulher. Foram valentes homens que caíram, despojados das suas armas, morreram. De facto, esta é uma grande homenagem que Davi faz a estes homens de combate. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.